Boa noite, pessoal. Hoje a gente continua com os regimes de bens. Eu falo assim, hoje a gente continua, mas talvez vocês estejam vendo tudo em sequência, né? Que eu estou postando tudo de uma vez. De qualquer forma, hoje, nesse momento que vocês estão vendo, hoje, inclusive, eu estou filmando, domingo de Páscoa, então feliz Páscoa para todo mundo, ho, ho, ho. Então, separação de bens, é o regime de bens que a gente vai analisar agora, tá? Existem duas modalidades de separação de bens no nosso ordenamento jurídico. Uma é convencional, com origem no pacto antinupcial, ou seja, existe um encontro de vontades dos nubentes e eles querem se casar sob o regime de uma separação de bens, e o regime da separação legal ou obrigatória, que são daqueles casos que a gente já falou várias vezes do artigo 1641 do Código Civil. Casos de causas suspensivas, pessoa maior de 70 anos e suprimento judicial para o casamento. Bem, então começando com a separação de bens convencional, tá? O artigo 1687 diz o que a respeito disso, do Código Civil? Estipulado a separação de bens, eles permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que poderá livremente alienar ou gravar esses bens de ônus real. Por quê? Se é separação de bens, cada um faz o que quiser com seus bens. Não tem grandes mistérios com relação ao regime de bens da separação convencional. Certo? Então a regra básica é, eu administro meus bens, meu cônjuge administra os bens dele, eu quero vender, eu vendo, eu quero comprar, eu compro, a mesma coisa com ele, e não precisa de comunicação nenhuma, não precisa de outorga, não precisa de nada. Outro artigo importante para você entender a mecânica do regime da separação de bens convencional é o 1688. O 1688 vai dizer o seguinte, olha, você vai gerenciar seus bens de uma maneira livre, seu cônjuge também. Porém, ambos são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos do seu trabalho e de seus bens, a menos que se estipule o contrário no pacto antinupcial. Poxa, mas como assim estipula o contrário no pacto antinupcial? E a solidariedade familiar, aquela coisa toda. Gente, vamos pensar o seguinte, um pacto antinupcial tem por premissa uma relação paritária. Então, se os nubentes, na lavratura do pacto antinupcial, decidirem que só um vai contribuir com as despesas da casa, eles decidiram assim. Não tem nada de errado nisso. Agora, o pacto também não pode falar que aquele cônjuge com uma situação financeira pior vai arcar com todas as despesas da união. Daí sim você vai ter um problema de onerosidade excessiva, você vai ter um problema de nulidade absoluta do pacto antinupcial, porque daí você vai ter até uma lesão como instituto de vício da vontade do Código Civil que a gente viu lá em parte geral. Então tudo isso tem que ser avaliado. Mas de qualquer forma, em regra, todos vão ter que contribuir com as despesas da família. Você pode prever em sentido contrário no pacto antinupcial? Até pode, mas isso também tem que ser feito com granos sales, né? Ou seja, a ideia de ser com certa parcimônia. Tá, e se houver um esforço patrimonial comum na aquisição do bem? Eu sou casado no regime da separação convencional. Eu e meu cônjuge, a gente decidiu fazer uma separação de bens. Eu tenho os meus bens, meu cônjuge tem os bens dele ou dela. E aí, como é que funciona? Nesse caso, se há esforço comum na aquisição do bem, isso vai partilhar ou não partilhar? Bem, a jurisprudência vai divergir muito quanto ao reconhecimento de uma sociedade de fato entre os cônjuges numa separação convencional. Maria Berenice Dias, como não poderia deixar de ser, ela acha que uma súmula do STF que a gente vai falar em seguida, a súmula 377, vai se aplicar também na separação convencional e, se provado o esforço comum, vai ter que haver partilha do patrimônio. Para outra parte da doutrina, né, a ideia de que você tem aí que, se houver uma prova do esforço patrimonial comum por quem alega, pode ter uma partilha do patrimônio na proporção do esforço. Então, são casados em separação convencional de bens e compram uma casa. Um colocou 100 mil, o outro colocou 400 mil. Vai dividir meio a meio? Não existe meação na separação convencional. Mas os 20% da casa ali vão ser reservados para aquele cônjuge que entrou com 100 mil e os 80% da casa vão ser reservados para o cônjuge que entrou com os 400 mil. Fundamento aí, no caso, seria da boa-fé objetiva e na vedação também do enriquecimento sem causa, que, como a gente sabe, é um dos grandes temas, um dos grandes eixos do nosso Código Civil. Bem, e quanto à separação de bens legal? Ou seja, a lei impõe naquelas situações que a separação de bens seja obrigatória, ou seja, é imposta. Como é que funciona? A súmula 377 que eu falei agora há pouco, do STF, diz o seguinte, isso é antigo, tá, pessoal? Isso é pré-Código Civil, de 2002. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Esquisito, né? Comunicam-se, mas isso não é comunhão parcial? Como é que pode ser separação obrigatória se está falando de comunhão parcial? O STF decidiu, para solucionar certos problemas do Código 16 e redação do Código 16, decidiu que os bens adquiridos com esforço comum dos cônjuges, que estavam no nome de um só, deveriam ser partilhados para evitar um enriquecimento sem causa. Na prática, a jurisprudência do STF alterou o dispositivo legal, porque o dispositivo legal dizia que deveria ser separação obrigatória de bens.
Jurisprudência e a doutrina hoje se dividem bastante, isso é alvo de muita polêmica. A doutrina e a jurisprudência se dividem com relação a precisar provar ou não o esforço comum para haver essa partilha, quanto à permanência dessa súmula mesmo após o Código Civil de 2002. Não existe uma posição consolidada a respeito disso, certo? Então tá aí um bom tema de monografia para quem quiser, se a súmula 377 é adequada ao sistema da Constituição Federal de 88 e do Código Civil de 2002 atuais. É uma temática interessante. Bem, para o enunciado 634 da oitava Jornada de Direito Civil, é lícito aos que se enquadrem no rol de pessoas sujeitas à separação obrigatória de bens estipular por pacto antinupcial o regime da separação de bens, para assegurar os efeitos do regime e afastar a incidência da súmula 377. Vejam só a decisão, digamos assim, o entendimento rocambolesco da doutrina para assegurar a efetividade ao artigo 1641 que o STF tirou, porque quis. Bem, vocês casariam separação obrigatória. Só que se o STF decidiu que na separação obrigatória vai ter comunhão de bens, e vocês querem que continue a separação de bens, então essas pessoas que casariam sob separação obrigatória e não precisaria nem de pacto antinupcial, gente, façam um pacto antinupcial e decidam o regime da separação convencional. Porque daí não tem como se aplicar a súmula 377. Vocês veem como a maluquice da jurisprudência às vezes faz com que a doutrina tente tirar soluções do chapéu, sendo que era mais fácil simplesmente se dar efetividade ao artigo 1641 do Código Civil e se efetivamente colocar o regime da separação obrigatória sem grandes dúvidas para esses nubentes que se enquadram nas situações do 1641. Com isso, a gente parou de falar de separação de bens. A próxima aula vai ser sobre participação final nos aquestos, e eu já adianto a vocês que nessa aula eu vou tentar resumir mais, porque o regime da participação final dos aquestos é extremamente complexo, a doutrina mesmo entende muito pouco desse regime. Na prática, muito pouca gente casa com base nesse regime, ou seja, ainda por cima de pouca efetividade, pouca prática mesmo. Então, a gente vai ver só pontuadamente o que é mais importante sobre a participação final nos aquestos, para poder encerrar o tema dos regimes de bens do casamento. Tá certo, gente? Então, até a próxima, boa noite e bons estudos.